Minas Gerais, muito obrigado pela companhia. Hoje, eu não sei nem que dia que é hoje, diretor, qual dia? Dia 30. Hoje é dia 30, eu sei que tá chegando a hora do pagamento. Tá chegando a hora do pagamento, não é não, Marente? Vamos lá. Minas Gerais, obrigado pela companhia. 30 de março, amanhã 31, Semana Santa tá chegando por aí. Enfim, juízo na estrada, hein, galera? Juízo, vamos olhar direitinho o carro. Vou falar desde já do juízo na estrada, né? Vamos fazer a revisão dos carros, o pneu do carro, o IPVA está pago direitinho, enfim. Vamos lá, Minas Gerais, comigo, vem devagarzinho, vamos viajar, mas vamos viajar com prudência. Deixa eu contar para vocês sobre a morte que aconteceu no bairro Aparecida. Fica aqui na região noroeste aqui da capital. E olha só o motivo, meus amigos. Um desacordo na negociação de um carro seria o motivo para um assassinato de um homem. Ele comprou um carro, mas não foi fiel às prestações do veículo, ao ponto do veículo ser devolvido à ex-dona e aí vendido para uma terceira pessoa. As prestações que ficaram atrasadas começaram, obviamente, a ser cobradas. E na noite desse domingo, o resultado dessa negociação mal feita foi a morte de um homem com vários tiros na cabeça dentro de casa. Você passa a entender melhor os detalhes dessa história agora, na reportagem de Michael Stallone e Erickson Martins. Diretor, põe na tela. Familiares, assim que souberam do crime, chegaram ao local desesperados. O crime foi nesta casa que fica no bairro Aparecida, região noroeste de Belo Horizonte. Gilson de Oliveira Júnior, de 31 anos, tinha feito um negócio há poucos meses. E este seria o motivo para que sua morte fosse planejada. A morte de Gilson estaria relacionada à compra de um carro. Na noite deste domingo, 2 homens chegaram aqui armados, onde ele mora, entraram aqui nesse beco e vieram direto à casa dele, que fica aqui nessa parte de baixo. Logo na entrada, executaram o homem com vários tiros. Foram 8 tiros disparados. 7 acertaram a vítima, que não teve tempo nem de ser socorrida. Os autores, após o crime, teriam fugido a pé. A esposa da vítima, segundo ela, alguns meses atrás teria feito a compra de um veículo aí, no qual teria atrasado algumas parcelas do veículo. Nesse momento, a proprietária do carro veio aí, semana passada, e buscou esse veículo, alegando que o casal não estaria pagando o veículo. Só que até então o casal havia dado um valor de 5 mil, cerca de 5 mil de entrada, e indagou a proprietária sobre esse valor. Aí nisso houve esse desacerto aí. 2 dias depois ela parece que trouxe um possível autor da compra do carro e que ele seria possível, talvez, poderia assumir essa dívida juntamente com o intermediário da compra, que seria o ex-marido dela, um tal de Kaique. Nesse momento, até então, ficou estipulada sexta-feira a data limite para a quitação dessa dívida aí, de 4 a 5 mil reais, não se sabe o valor exato. Nisso, a vítima de hoje indagou o Kaique quanto a esse valor que ficou restante aí, dessa negociação aí mal feita aí. Nisso, parece que ele não ficou satisfeito com essa situação, deve ter informado a ex-mulher dele. Mais tarde veio acontecer essa situação desse homicídio aí, que ele estava aqui na rua aqui, e entrou para dentro de casa e até então não se sabe como é que foi. Agora, a esposa dele, Cabo, ela conseguiu decorar ali a fisionomia dessas pessoas que tiveram aí? Algo despertou nela? Se conhecia essas pessoas? Já estiveram aqui outras vezes? Com relação ao menor, ela falou que nunca chegou a ver ele em situação nenhuma. Só que esse outro que acompanhava o menor, ela falou que tem uma semelhança com o que a esposa trouxe aqui na semana passada como possível comprador do veículo. A Polícia Militar já está fazendo o primeiro rastreamento aí na tentativa de locar esses envolvidos nessa negociação aí e conduzi-los até a delegacia e posteriormente ser passada à Polícia Civil para futuras investigações aí. Gente, sinceramente, né? Sinceramente, a gente fica aqui tentando encontrar palavras para poder, se é que a palavra certa é essa, explicar o que aconteceu, né? A princípio, uma dívida, essa que é a grande verdade, o carro é só o bode na sala, uma dívida gerou esse contratempo, esse final morte de alguém. Agora, para mim, para toda a minha equipe, que é muito pouco,
Eu sei que tem gente que mata por muito menos do que isso. Muito menos que R$4.000. Mas são pessoas que têm um histórico de dependência química, pessoas que têm um histórico de violência grave, com questão de dependência do álcool e droga, né? É gente que está fora de si. Agora, ninguém em sã consciência, que tenha compromisso com o dia a dia, com o cotidiano da sociedade, sai de casa para cobrar 5.000 e aceita receber com o cadáver de alguém, não, ué. Tem que ter mais coisa nesse meio aí, porque senão 30 anos é muito pouco para quem faz uma coisa dessa. Porque ao mesmo tempo, na minha opinião, é muita coragem, mas também é muita covardia. Na minha opinião, é muita coragem de quem faz. Entrar na casa do cara e dar tiro nele lá dentro. Mas também é muita covardia. Porque por R$4.000, não, sinceramente, acho muito pouco. Tenho certeza que fatos novos virão aí. Agora, a suspeita de que tem um adolescente aí é muito simples, né? Sempre tem que ter um maldoso desse. Como é que a gente chama mesmo? Um amuleto. Tá aí me ajudando, meu assessor para assunto que faltar a palavra. Um amuleto. Mas o senhor falou outra coisa outro dia. Não é do mal, não. Um bicho assim. Tem que ter um patuá do lado para poder... Esse é um negócio adolescente de estimação. O bandido carrega o seu, né? Cada bandido carrega o seu. Porque sabe que na hora, empurra pra cima dele o problema, tá tudo resolvido. Bandido. Vem comigo. Os servidores de 6 unidades de saúde do Estado fizeram uma paralisação. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Somente casos considerados de urgência e de emergência estão sendo atendidos. Vamos ver comigo? Põe na tela. Os servidores que aderiram à paralisação se reuniram em frente ao Hospital João 23, na região hospitalar. A categoria reivindica reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Nossos salários estão defasados há mais de 3 anos. Nem a reposição da inflação deste período foi feita até hoje. As situações dos hospitais públicos têm estado, de uma forma caótica, isso vem até do ano passado. A paralisação envolve todos os servidores, com a exceção dos médicos, em 6 unidades de saúde do Estado. Apenas os casos de urgência e de emergência estão sendo atendidos. Vamos manter escala mínimas nos hospitais, apesar da greve, porque sempre tivemos essa responsabilidade. Em alguns setores ficarão 30% do quadro e em outros ficarão 50%. Além da questão salarial, os servidores do Hospital João 23, referência em traumas, reclamam da estrutura da unidade de saúde. Os ambulatórios, principalmente, acho que eles precisam de mais monitores como oxímetro, que é um aparelho muito importante para ver a oxigenação do organismo do paciente, que deveria ter mais bebedouros, a estrutura física do hospital, às vezes quando chove tem vazamentos. Os servidores do Centro de Psiquiatria da Adolescência e da Infância também cruzaram os braços. Falta até alimentação para os pacientes. Até lanche, os acompanhantes estão tendo que comprar para as crianças, a gente está com abaixo-assinado, comprova isso. Os servidores fecharam um dos sentidos da Avenida Alfredo Balena, complicando o trânsito na região central da cidade. A Polícia Militar acompanhou a manifestação de perto e orientou os motoristas a fazerem um retorno e evitarem o local. Eu vou fazer uma crítica a esse movimento que aconteceu aí, que é legítimo sob a ótica da lei, porque a greve é um direito de todos, é um direito constitucional de todos. Eu não gostei foi da bandinha. Enche a tela depois aí, Lincoln. Não gostei da bandinha, porque todo mundo sabe que nas imediações de hospital, nós temos inclusive a proibição de buzinar. Olha lá a bandinha, olha lá. Olha lá. Eu não entendi o papel da bandinha nessa paralisação de vocês, né? Sinceramente. E detalhe, a voz daquela senhora, a fala daquela senhora por último ali, ela deixa claro a preocupação dela é tão legítima que ela está preocupada com o oxímetro. Não está preocupado só com o salário dela, não. Está preocupado com a infraestrutura, com o bebedouro, com o lanche que se dá para o doente internado. Isso não tem nos hospitais? Será que isso não tem? Vem comigo aqui, Paquito. Eu estou entendendo certo ou eu não entendi direito? Não tem lanche no hospital para o doente? Não tem bebedouro para a pessoa se servir de água dentro dos hospitais aqui na minha Minas Gerais? Se não tem para os que já existem, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, como é que o senhor vai construir os outros, governador? Porque foi campanha do senhor. Eu queria que o senhor se manifestasse, porque a FHEMIG veio dizer para nós aqui que não vai se manifestar.
a federação, aí, sei lá como é que chama isso, Fundação do Hospital de Minas Gerais. Nós procuramos a FHEMIG e, ao contrário do que eu faria, ela preferiu ficar em silêncio. Talvez seja porque a realidade e a veracidade... Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. É isso aí. Ter produção boa é por causa disso, tá vendo aí? Ó, faço besteira aqui e corrige lá. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte, quando o senhor faz a promessa de que vai vai regionalizar a saúde, o senhor pode começar por aqui, governador, com todo respeito que eu tenho ao senhor, pode começar por aqui, e eu não quero muita coisa não, eu quero bebedouro para as pessoas tomarem água e quero lanche para quem está fazendo uso do sistema de saúde aqui na estado, na capital. Porque se não tiver isso, eu não vou nem pedir médico. Se não tiver a água e o pão, eu não vou nem pedir teto. Se não tiver a água e o pão, eu não vou nem pedir um remédio. A FHEMIG, vocês não terem ligado para cá e passado para a explicação, deixa ao meu alvedrio, à minha vontade de interpretar. Então eu interpreto que vocês não estão dando a satisfação necessária para cá, para o Grupo Bandeirantes de Comunicação, para a TV Band Minas, para o Brasil Urgente Minas, porque a falta de argumento também é resposta. Vamos ficar em cima dessa matéria, dessa reportagem aí, viu, diretor? Vamos ficar em cima disso. O trânsito no túnel que liga a Via Expressa à Avenida Helena Vasconcelos da Costa, em Contagem, foi interditado, causando um forte reflexo no trânsito. Isso porque, no fim de semana, uma carreta que transportava uma hélice de usina eólica bateu nas laterais do túnel. A carga e a carreta já foram retirados, mas uma avaliação da estrutura que ficou danificada no acidente se fez necessária. Vamos ver comigo? Põe na tela para mim, diretor. Após o acidente, o túnel ficou com parte do teto danificada. O asfalto também sofreu avarias. Houve derramamento de óleo na pista e foi necessário utilizar serragem. De acordo com a Transcom, o trânsito segue em meia pista até que as avaliações dos danos sejam feitas. A gente está vendo o revestimento, as placas que se soltaram para poder fazer o reparo, para poder fazer a liberação. Mas, em princípio, até essa confirmação, o trânsito é uma pista só. O túnel é a ligação entre a Via Expressa de Contagem e a Avenida Helena Vasconcelos da Costa, no sentido Belo Horizonte. O acidente aconteceu na tarde desse domingo. A empresa responsável pela carreta não tinha autorização para o transporte da carga. Existe o artigo 230 do Código, 231, prevê autorização especial para cargas superdimensionadas. E eram 3 hélices e as 3 estavam sem autorização. Os veículos estão retidos, a documentação está toda retida para regularização. As fotos mostram o tamanho da hélice, utilizada em usinas eólicas. A estrutura se chocou com o viaduto. Veículo e carga foram apreendidos pela empresa que gerencia o trânsito em Contagem. Pois é, me causa estranheza, me chama a atenção o fato de uma peça de grande dimensão, como bem disse o responsável ali, ela transitar pelas estradas de Minas Gerais sem autorização. E o problema não é esse não. De onde que ela saiu? Né? Precisa acontecer um acidente para saber que ela está sem documento. Agora, desculpa minha franqueza. Passou por quantos postos de Polícia Rodoviária Federal e Estadual de onde ela saiu até aqui? E ninguém viu isso? E foi parada pelo túnel, me fala muito, né? Então bater parabéns pro túnel aí, diretor. Bate parabéns pro túnel aí, que o túnel descobriu que não tinha documento. O túnel descobriu. Entendeu? Sinceramente, né, meus amigos? Quando é pra falar bonito, a gente chega aqui e bate palmo o dia inteiro. Agora, quando é pra falar que não tá dando certo, a gente fala também. Nessa aí, os postos de Polícia Rodoviária Federal, de Polícia Rodoviária Estadual, as blitz deveriam, obviamente, quando vê uma coisa de dimensão desse tamanho, pararia para poder saber se está tudo certo. Aí foi o túnel, como disse muito bem o meu querido Joshua, foi o túnel que descobriu que não tinha papel. Ei, meu Deus do céu! Sinceramente, esse é o túnel danado. Esse túnel é dos nossos aqui, ó. Detalhe, se você tiver com o documento atrasado, não passa nesse túnel não, quem tiver arranja também. Vamos lá, vamos pra frente. A polícia recuperou um carro roubado durante uma perseguição no bairro Ouro Minas, aqui em BH. Um suspeito foi preso. E aí ele estava junto com outros comparsas e eles são suspeitos de realizar vários furtos na região norte de BH, usando justamente, presta atenção, fazem vários furtos usando justamente o carro roubado que foi recuperado. O suspeito estava em liberdade condicional, por isso que eu falo com você. E nem assim ele tomou tenência, nem assim ele continuava na prática do crime. Minas Gerais, acompanha comigo, Paquito, põe na tela.
Esses dois amigos estavam em uma lanchonete quando foram abordados pelos suspeitos. Armados, eles obrigaram as vítimas a entregarem os pertences. Os indivíduos chegaram de carro aí, colocando a arma na cara da gente, pedindo o celular. Aí, a princípio, eu achei que era brincadeira, mas quando ele realmente colocou a arma na minha cara, eu falei, entreguei o telefone para ele. Um susto muito grande. Sim, foi sim. A gente até ficou sem reação na hora, porque a gente tava lá quieto, lá na porta, lá sentado, lá tomando açaí, mexendo no telefone, de uma hora para outra uma pessoa chegar assim, roubar a gente. O carro usado nos crimes era roubado e um dos suspeitos que foi preso estava de liberdade condicional. Druller Rocha Ferreira, de 26 anos, não estava agindo sozinho. Na companhia de outros comparsas, fizeram várias vítimas na região. Quando questionado sobre os crimes, ficou em silêncio. Ô Druller, mesmo em liberdade condicional, tendo oportunidade aí de mudar de vida, você não pensou duas vezes não, rapaz? E continuou no crime, hein? Não quer comentar a respeito, não? Nós deparamos com o veículo ocupado por 4 indivíduos na Cristiano Machado. Suspeitamos dos indivíduos que ocupavam o carro. Demos a ordem de parada e eles evadiram em alta velocidade. Foi uma intensa perseguição, inclusive com o apoio de diversas viaturas do 16º Batalhão, da Rotan, inclusive da aeronave, que foi primordial aí para conseguirmos abordá-lo. Os autores, né? Eram 4 indivíduos, abandonaram o carro e saíram correndo, só que a aeronave conseguiu manter o condutor no visual. O condutor, né, foi abordado e preso por viaturas da Rotan. A princípio já é um indivíduo que está envolvido no crime de roubo. Conseguimos localizar 3 vítimas de roubo que reconhecem ele como o condutor do veículo no momento dos roubos, e agora ele será encaminhado para a Polícia Civil, onde o delegado tomará as providências cabíveis. Pois é, rapaz, a gente fica aqui pensando. Ô, Marco, separa o quadradinho do rapaz para mim ali, do Druller. Vê se não estiver pronto, você me chama. Eu fico pensando o seguinte, para poder ir preso, ele tem que cometer um crime, né? E esse crime tem que ser um crime que leva à prisão. Porque muitos crimes praticados são trocados por cesta básica, são trocados por serviço comunitário, são trocados por repreensão, são trocados por admoestação verbal, que é a conversa com o juiz. Agora, para ele estar preso, ele fez um crime de alto poder ofensivo, tá certo? Agora, é fácil ir preso, é só fazer o crime. Agora, para sair na liberdade provisória aí, essa que ele conseguiu, condicional na verdade, ele tem que ter feito muita coisa certinha lá dentro. Ele tem que passar por uma triagem, ele tem que ter passado por pedagogo, por assistente social, por terapeuta ocupacional, por médico, por psicanálise. Ele teria que ter passado por isso tudo, porque depois de tudo isso, põe pra mim lá, deixa eu falar com ele aqui. Depois de tudo isso, meus amigos, é que o Druller, esse que está aqui na tela, você que está chegando agora, esse é o Druller. Ele ganhou a liberdade condicional, mas foi preso. Que roubou um carro e estava fazendo outros crimes. Esse rapaz aqui não aproveitou, Druller. Por que você não aproveitou a liberdade condicional, rapaz? Para você poder arrumar um emprego decente para você poder dar à sua família dignidade. Por que você aproveitou a liberdade condicional para poder voltar a roubar mais, meu irmão? Por que você fez isso? O que me chama a atenção, Minas Gerais, é justamente isso aqui. Rapaz novo, podia estar correndo atrás de um serviço, podia estar correndo atrás do emprego, até porque as APACs aqui de Minas Gerais são muito boas nesse sentido, de recolocar pessoas que são do sistema prisional para voltar a trabalhar. Eu tenho certeza que se procurasse o caminho certo, conseguiria. Mas não, o Druller preferiu voltar para o crime, voltar de onde ele veio. Eu quero saber se quando ele foi preso, quero saber se daqui a 2 meses, 3 meses, ele ficar pianinho outra vez, se vocês da penitenciária vão soltar de novo. Porque chega, né? Chega uma hora que chega. E pro Druller, pra mim, chegou. Porque ele mentiu, ele dissimulou para poder sair e depois que saiu, ele foi pro crime de novo. E pro roubo, tá? Uso de arma, violência, tá aí, ó. O Druller, você tá vendo em casa? Ô, Druller, faz isso mais não. E você que tá em casa aí, conhece alguém nessa condição de liberdade condicional? Dá um conselho pra ele, senão ele vai vir pra cá, ó. Eu tô vendo conversar com ele aqui, ô Druller, faz isso mais não, meu irmão. Né? Se você conhece, dá um conselho pro Druller, porque senão já dançou.
Tanguy, na última semana, você que está em casa acompanhou na tela da Band a violência traduzida em atentados a ônibus na região oeste, e na região centro-sul aqui da capital. Olha só, meus amigos, foram 3 veículos coletivos incendiados. E no fim de semana, outros 2 ônibus foram incendiados também na região oeste aqui de Belo Horizonte. Toda semana eu tenho o desprazer de informar para você que está em casa que todo mundo achou que queimar ônibus agora é a moda. Diretor, põe na tela. O vídeo gravado por um morador mostra o ônibus em chamas. As labaredas são altas e consomem o veículo rapidamente. Uma nuvem de fumaça escura toma conta do local. Na manhã seguinte, só era possível ver a carcaça do ônibus, que ficou totalmente destruída. A fiação elétrica, lojas vizinhas e até um carro também foram danificados no incêndio. Ao todo, 2 coletivos foram queimados no bairro Nova Sintra, região oeste de Belo Horizonte. De acordo com os moradores, os ônibus foram incendiados na madrugada deste domingo. O motivo seria o assassinato de um adolescente da região. Com medo, ninguém quis gravar entrevista. A polícia ainda não tem pistas dos responsáveis pelos incêndios. Na mesma semana, 3 ônibus foram queimados, 2 na região oeste e 1 na região centro-sul da capital mineira. Os casos também estariam ligados à morte de um jovem. Pois é, e na semana passada eu comentava aqui levantamentos feitos pela minha produção, pelo diretor, de que demora mais de 150 dias para reposição de um ônibus desse. Mais de 150 dias. Então esses 2 que estão aí vão criar, por ausência desses 2 que estão aí, desses 2 ônibus que foram queimados nesse final de semana, vão gerar um prejuízo, um transtorno operacional para as pessoas que dependiam dele de no mínimo 150 dias, porque é o tempo que a empresa proprietária coloca outro no lugar. Quem ganha com isso? Me fala. Quem ganha com isso? Eu sei dizer quem perde. Perde até os bandidos. Põe isso na cabeça de vocês. Até os bandidos da região perdem com isso. Porque a polícia vai para cima. Toda vez que tem uma confusão como essa, a polícia vai mais para cima ainda, né? Então, dessa vez, e tem que ser assim, obviamente, né? Eu costumo dizer que é assim porque tem que ser assim. A gente estava com um problema aqui outro dia, queimaram aqui, pertinho da Bandeirantes. A polícia veio para cima e fez a operação, né? Não são ações pontuais somente que é o trabalho da polícia. Mas nesse caso né? Acontece um caso como esse, a polícia corre atrás, né? E detalhe, além do mais, muitas vezes, né, o bandido tem família que usa o ônibus. A mãe dele, o pai dele, os irmãos dele usam ônibus. Por que ele vai fazer isso? Para que criar um transtorno desse? Eu fico me perguntando, se fosse eu pelo menos inteligente, esse recado não está chegando mais. Esse recado não está chegando mais pra gente. Porque é uma burrice, é uma idiotice de todo mundo que faz. Então você que é o dono da boca, você que é o dono da região, dono, tô falando com o dono, pede a molecada, pede a correria, os meninos que fazem a correria, para poder parar de fazer isso. Porque senão é muito pior para todo mundo, inclusive para quem mora na sua região. Inclusive para eles, né? Dados divulgados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, mostram que Minas Gerais lidera o ranking de assaltos a ônibus interestaduais. Foram 66 ocorrências nas rodovias do estado só no ano passado. Esse número representa um aumento de 50% em comparação ao ano de 2013. Em todo o país foram registrados 277 assaltos em 2014, também de acordo com a ANTT. O dado nacional de 2014 é menor que o de 2013. E Minas vai na contramão dessa tendência. Põe na tela. Nas estradas de todo o país, ocorreram 277 assaltos em 2014, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. 66 ocorrências foram registradas nas rodovias em Minas no ano passado, um aumento de 50% em comparação com 2013. Com isso, o estado passou a liderar o ranking de assaltos nas rodovias no país, à frente de Goiás e Distrito Federal, que em 2013 acumulavam 50% dos casos no país. Quem lida diariamente com a insegurança nas estradas tem medo. Está muito arriscado hoje, tá? E eu acho que é pouco falta de fiscalização, né? Que deveria estar mais severa aí, né? Das autoridades competentes de polícia rodoviária, né? Eu acho que eu não conseguiria nem terminar a viagem, porque eu tenho muito medo. Inclusive quando eu estou nesse horário, que hoje eu volto 19h30, eu morro de medo. Júlio César convive com a dor e angústia de ter perdido o filho de 25 anos, assassinado durante um assalto a um ônibus em uma rodovia no sul de Minas. A população está aí demandando muita coisa, nós estamos com um código penal
pronto no Congresso para ser votado há quase 2 anos, né? Isso nunca entra em pauta de votação, isso não é prioritário. A gente precisava ter mais rigor, ter mais, né? A sociedade tem que ser mais ouvida pelos nossos representantes, né? Eu concordo plenamente com o senhor, mas plenamente mesmo e com o coração na palma da mão, como o senhor está. O problema todo é que o grande número de pessoas que votam e escolhem os nossos representantes, os nossos deputados estaduais, a começar com os vereadores, os nossos deputados estaduais, federais, os nossos senadores, a gente muitas vezes até esquece em quem que nós votamos. A gente esquece. E se a gente não sabe de quem cobrar, vamos cobrar como? Mas eu tenho dito sempre aqui, uma das coisas que eu quero fazer ainda, aqui no Brasil Urgente Minas, é convidar deputado federal por deputado federal para vir até aqui e saber daí qual a opinião sobre casos como esse aí. O que o senhor está fazendo, deputado, o que o senhor está fazendo para que o Código Penal seja votado no Congresso? O que o senhor já fez? Eu não fiz nada, então eu queria que o senhor fizesse. Então eu fiz e está aqui, ó, o requerimento está aqui. Porque do contrário, tem gente que diz que não é o aumento de pena que vai fazer com que a pessoa sinta medo. Aumenta para 50 anos, 60 anos, 70, cumprido, né? Põe perpétua para ver, né? Põe perpétua para ver se o negro não vai pensar 2 vezes. Aumenta um pouquinho mais. Hoje a sensação que tem é a sensação do frozô. Você vê aí, várias vezes eu digo isso aqui, o cara toma 30 anos de cadeia. 30, 10, 15 anos de cadeia. No dia seguinte, ele está com a liberdade condicional, porque ele foi bonzinho durante 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, tá bonzinho, tá na rua. Aí no dia seguinte, se ele não tiver vontade de mudar mesmo, aqui ó, é pra cá que ele vem, né? Tá aí, filho do senhor que morreu num assalto. Deus me livre e guarde de uma coisa dessa. Um homem, agora o que eu vou contar pra vocês, me chama a atenção a história em si, sabe por quê, minha gente? Porque não tem sentido. Um homem voltava de um culto com a família no bairro Concórdia, aqui em Belo Horizonte, e ele era pastor, tá? No momento em que o pastor saiu do carro para abrir o portão de casa, ele foi surpreendido por 2 homens em uma moto. Um deles fez pelo menos 3 disparos contra o pastor. O homem de 41 anos até chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. Os criminosos não levaram nada, não houve roubo, até agora apenas a execução. Vamos ver, põe na tela. O local onde o homem foi assassinado foi isolado, aguardando os trabalhos da perícia. Alguns vestígios do crime, como essas 2 munições, foram encontradas na garagem. Vizinhos que ouviram os disparos de dentro de suas casas ficaram assustados e ninguém quis comentar o assunto. A vítima, de 39 anos, foi socorrida pela polícia militar para este hospital e não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no bloco cirúrgico. Familiares e amigos foram para a porta do hospital prestar apoio à esposa da vítima, que estava muito abalada. A vítima seria pastor de uma igreja evangélica e tinha acabado de chegar do culto e guardava o carro dele nesta garagem alugada. Foi o exato momento em que os criminosos chegaram efetuando os disparos. O proprietário do carro, na realidade, mora nesse prédio do outro lado da rua. No momento do crime, estavam o pastor, a esposa e uma amiga do casal. A única pista que a polícia tem até o momento é que os suspeitos teriam chegado em uma motocicleta. Policiais do Departamento de Homicídios estiveram no hospital conversando com amigos e familiares em busca de algo que pudesse ajudar na localização e identificação dos suspeitos. A polícia não tem uma motivação definida para o crime. Ao adentrar a garagem, a esposa e a testemunha permaneceram do lado de fora. Assim que ele engarajou o veículo, 2 indivíduos em uma motocicleta desceram. Um permaneceu na motocicleta, enquanto o outro abordou o pastor, né, vindo a alvejá-lo, em princípio, com 2 disparos. Até o momento a gente não tem pista ainda, a gente acionou todas as viaturas da região, passamos as características da moto para realizar o rastreamento no sentido de verificar se consegue ou não realizar a prisão deles. Pois é, vamos esperar, né, o resultado das investigações aí para a gente poder fazer o nosso comentário. Deixa eu falar com o Augusto. Cadê o Augusto que está ao vivo comigo?
Cadê o Augusto? Traz o Augusto pra cá, diretor. Deixa eu falar com ele. Augusto Medeiros. Augusto, pessoal fica tentando achar... Boa tarde, Augusto, tudo bem? Boa tarde, Santo. O pessoal aqui fica tentando achar elogios a você, mas o seu nome, o próprio Augusto, já é um elogio. Bandido. Né? Que isso? Augustus... Né? É uma pessoa que é desejada, amada, né? Do latim Augustus A1. Eu fiz letras lá em Muriaé, tá achando o quê? Agora, Augusto, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa, eu saí muito correndo na sexta-feira aqui, porque eu fiquei cansado, mas me informaram que a repercussão da sua dança na apresentação do nosso amigo Naldo Bene foi algo que deu trend top. Como é que chama aquilo lá do Twitter? Top. O negócio foi top. Top. E aí, meu irmão, eu queria te dizer que atendendo a pedido de milhares e milhares e milhares de pessoas, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou colocar os melhores momentos do Augusto dançando aqui, sabia? Aqui, e outra coisa, viu? Eu não queria falar não, mas o Naldo, nós conversamos durante todo o final de semana, o Naldo já fez o convite. Sim. Pra integrar o corpo de baile. Pois rapaz. Você tá perdido aqui, Augusto. Vai dançar, meu filho. Eu bem tô achando, viu? Não é? Vou conversar depois com o Júlio. Beleza, aguenta aí. Você vai trazer corpo pro grupo de baile. Você vai dar peso pro grupo de baile dele, né? Amigão, eu vou pra um breve intervalo daqui a pouquinho. Eu e o Augusto dançando, estamos de volta, Minas Gerais. Fica aí.